Olá, meu nome é Ana Lúcia e eu vou apresentar hoje o trabalho titulado como Percepções de Crianças e Adolescentes acerca de suas condições crônicas de saúde. Sabemos que as condições crônicas de saúde têm um prognóstico indefinido, porque elas têm um tempo de permanência incerto. E isso ao longo do tempo pode gerar incapacidades nessas crianças e adolescentes portadores. Além disso, as vidas das crianças e dos adolescentes e também de seus familiares têm uma mudança radical. Por quê? Porque influencia todas as atenções diretamente para o tratamento. Com isso, algumas limitações podem vir a ocorrer e essas limitações podem ser descritas como dependência de medicamentos, mudança de alimentação, o uso permanente de serviços de saúde. Os dados desse trabalho é de uma pesquisa multicêntrica que foi realizada em 4 municípios. Foram Pelotas, Porto Alegre e Palmeira das Missões, os 3 no Rio Grande do Sul, e em Chapecó, que é em Santa Catarina. As condições crônicas das crianças participantes deste estudo são asma, bronquite, anemia falciforme, síndrome de Williams, autismo, diabetes mellitus tipo 1, fenilcetonúria e osteomielite. As percepções das crianças apresentadas através dos seus desenhos foram dor, limitações, mudança da alimentação e tristeza em realizar o tratamento. A partir da dor, a gente pode refletir que crianças com condições crônicas de saúde estão sujeitas a diversas hospitalizações. E isso pode gerar na criança medo, angústia, por causa também de procedimentos invasivos, que eles também são sujeitos. A partir disso, os profissionais de saúde podem optar pelo lado lúdico. Para quê? Para que eles possam ganhar a confiança da criança e a criança possa ficar mais à vontade quando tiver que realizar esse tipo de procedimento. A partir das limitações, as crianças relataram em seus desenhos que elas têm dificuldades, por exemplo, de brincar, de jogar bola, de pega-pega, com bichinhos de pelúcia, porque isso tudo muitas vezes traz um malefício para a saúde deles. A gente sabe que as brincadeiras são importantíssimas na infância, porque elas desenvolvem a criatividade da criança, desenvolvem a imaginação da criança, saber diferenciar o que é real do que não é. Então, com essas limitações que eles têm, acaba dificultando esses pontos. A mudança na alimentação dessas crianças refletiu sobre, por exemplo, a retirada do refrigerante de sua alimentação, a inserção de vegetais e outros alimentos que eles não eram acostumados, e isso pode trazer um pouco de dificuldades para a adequação deles. A gente sabe também que essas crianças necessitam sempre de uma assistência para que eles entendam o porquê deles terem que ingerir determinados alimentos e não poderem ingerir outros. Porque se eles permanecerem na ideia de que vou comer sem que isso traga malefícios para a saúde, futuramente isso pode sim trazer coisas não esperadas para esse tratamento. A tristeza em realizar o tratamento é apresentada nos desenhos de forma que essas crianças têm um futuro incerto, eles têm medo do que pode acontecer pela frente. Por isso, eles sempre têm que ter um acompanhamento a fim de criar um vínculo e uma confiança. Toda vez que forem surgir dúvidas, eles possam ter com quem contar para tirar aquelas dúvidas mais difíceis que os pais às vezes não conseguem explicar. As doenças crônicas geram inúmeras limitações na vida de crianças e adolescentes e também de seus familiares, que têm que se adaptar a um novo cotidiano, uma nova rotina em sua vida. O profissional de saúde, ele tem um importante papel no quesito de orientar, promover a educação em saúde e fortalecer esse vínculo, para que a adesão ao tratamento e a compreensão também da doença seja fortificada. Obrigada.
Olá, meu nome é Ellen, sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal de Pelotas e sou bolsista de iniciação científica do projeto de pesquisa intitulado Perfil dos Cuidadores de Instituições de Acolhimento Infanto-Juvenil e suas perspectivas acerca do cuidado prestado. E hoje eu vou falar sobre os rearranjos em tempos de pandemia, a pesquisa de campo em isolamento social. A síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 surgiu no final do ano de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e se espalhou com rapidez pelo mundo, fazendo com que a Organização Mundial de Saúde declarasse uma pandemia, que é quando uma epidemia atinge todos os continentes. O novo coronavírus, responsável pela Covid-19, ele possui uma alta transmissibilidade e tem gerado um número expressivo de mortes. A sua transmissão ela ocorre principalmente através do contato direto com uma pessoa infectada, através das gotículas respiratórias que são expelidas quando essa pessoa tosse, espirra ou através da secreção nasal. E essa transmissão ela também pode ocorrer através do contato direto com objetos ou superfícies que estejam contaminadas. E estima-se que mais de 60% das pessoas que estão infectadas, elas apresentam sintomas leves ou até mesmo não apresentam nenhum sintoma. E nessa perspectiva, foram criadas várias medidas com o objetivo de diminuir a evolução rápida da pandemia. E uma dessas medidas é o isolamento social, que tem como objetivo diminuir as interações em uma comunidade. Nesse contexto de pandemia, ele tem alterado o cotidiano de toda a população, refletindo no ensino e na pesquisa, em especial as pesquisas que demandam de coleta de dados em campo, onde é imprescindível o contato presencial entre o pesquisador e os participantes da pesquisa. Com base em tudo que eu falei até aqui, eu vou apresentar as alterações que estão sendo realizadas para coletar os dados com os cuidadores de casas de acolhimento infanto-juvenil, porque essas casas elas são ambientes fechados e que abrigam crianças e adolescentes que se encontram em risco familiar. A pesquisa ela está sendo desenvolvida no município de Pelotas em 4 casas de acolhimento infanto-juvenil. E no início do primeiro semestre do ano vigente, foi realizado o primeiro contato com essas instituições para dar início à coleta de dados. Mas, devido à pandemia, as atividades da graduação elas foram suspensas, impossibilitando essa coleta de dados. E, posteriormente, a presença de pessoas externas a essas casas, elas também foram suspensas, visando preservar a saúde dessas crianças e adolescentes que estão acolhidos. Para retomar o estudo em meio a várias restrições da mobilidade, foi necessário readaptar a forma de coleta de dados. Então, substituiu-se a coleta de dados que antes era presencial pela coleta de dados por via chamada de vídeo. E após a aprovação do Comitê de Ética a essas adequações, os cuidadores estão sendo contatados para realizar as entrevistas. As tecnologias elas se tornaram um recurso muito importante no momento atual em que estamos vivendo, pois elas possibilitam dar sequência a diversas atividades. Contudo, estamos enfrentando algumas dificuldades no agendamento das entrevistas com os cuidadores fora do horário de serviço, porque muitos possuem outros empregos ou também por causa das demais atividades pessoais. Além disso, esse novo meio de coleta de dados, ele gera receio nos participantes, porque muitos possuem dificuldades em utilizar esses meios digitais, essas novas plataformas para realizar a chamada de vídeo, e muitos se sentem desconfortáveis em falar frente a uma câmera. Então percebeu-se que os indivíduos eles ficam muito mais confortáveis diante do contato direto com os pesquisadores. O cenário mundial atual ele inviabiliza o fluxo da população, principalmente em instituições de acolhimento. Esses requisitos eles devem serem respeitados, porque essas casas de acolhimento elas abrigam crianças e adolescentes que vieram de vários contextos sociais. E quanto ao pesquisador, deve-se entender a necessidade deste afastamento. Diante de um cenário pandêmico, se faz necessário a readaptação dos meios de coleta de dados da pesquisa, dos meios presenciais para os digitais, para viabilizar a produção científica. Mas, por fim, percebe-se que essa coleta não presencial, ela gera inúmeros percalços, fazendo com que seja necessário reajustes constantes para efetivá-la.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas meu nome é Gabriel Veiga. Sou aluno do curso de Nutrição pela Universidade Federal de Pelotas, membro bolsista do Laboratório de Nutrição Experimental, coordenado pelo professor Augusto Schneider. Hoje venho apresentar para vocês um dos nossos trabalhos, cujo título é Fatores associados com a atividade sérica da APOA1 em pacientes com doenças cardiovasculares. Bom, uma breve contextualização, pessoal, é que hoje em dia a OMS considera que a principal causa de morte da nossa população são os desfechos negativos provenientes de doenças cardiovasculares, tal como AVC e infarto. Segundo a OMS, elas estimam que 17,9 milhões de vidas são perdidas todos os anos em decorrência dessas doenças. Bom, isso salienta muito a importância de termos que tomar medidas a fim de combater esses altos números. E com isso, para começar a resolver o problema, nós temos que entender a base dele, a causa dele. Marcadores de saúde do sistema cardiovascular, como pressão arterial, frequência cardíaca e resistência periférica, são de extremo importantes, assim como o perfil de lipoproteínas, que nada mais é do que o perfil de colesteróis, popularmente chamados pela população. Entre 5 tipos de colesterol, nós vamos aqui sobrepor sobre 2 lipoproteínas. A lipoproteína de baixa densidade, LDL, cuja tem uma capacidade de ser oxidada e formar, então, uma placa de aterosclerose, que promoveria um desfecho cardiovascular negativo, e a lipoproteína de alta densidade, que ela tem justamente a função oposta, ela tem uma alta atividade antioxidante e ela está relacionada com melhores níveis, melhor proteção contra desfechos cardiovasculares negativos. Bom, essa é a função da HDL é mediada principalmente pela atividade sérica da paroxanase 1, que é uma enzima membro do grupo das paroxanases e é a mais estudada. Essa enzima é uma enzima associada à molécula de HDL com alta atividade antioxidante. E ela tem a função de degradação de lipídios oxidados e promove, então, a proteção contra a formação da placa de aterosclerose. Menor atividade da PO1 é encontrada em pacientes com doenças cardiovasculares, bem como também em outras doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes. Entretanto, são mais fatores que influenciam a atividade da PO1. Fatores como sexo, tabagismo, dieta, genótipo, idade, doença, são fatores que estudos mostram que sim vão influenciar a atividade da PO1. Nesse pensamento, nós buscamos então realizar um estudo que fosse compreender melhor qual será o fator com maior grau de impacto, maior poder sobre a atividade da PO1. Para isso, nós utilizamos uma amostra de 64 indivíduos com 45 anos ou mais, pré-diagnosticados com alguma doença cardiovascular nos últimos 10 anos. Nós avaliamos a dieta desses indivíduos, também fizemos a genotipagem deles e avaliamos também como foi a atividade sérica da PO1 nesses indivíduos. Nós realizamos uma análise estatística por meio de uma análise de regressão multivariada, que nada mais é do que uma análise que vai nos dizer qual é o fator com maior grau de impacto, maior poder sobre a PO1. Os nossos resultados, então, giraram em torno que o principal modulador da atividade da PO1 vai ser o consumo de ácidos graxos saturados, isso seguido pelo genótipo, gênero, idade e o próprio consumo de carboidratos. Entretanto, pessoal, nós entramos em um ponto que é a diferença entre a teoria e a prática. Se isolássemos o colesterol, poderíamos dizer que ele está, alto consumo de gorduras saturadas vai estar relacionado à menor atividade da PO1, por exemplo. Entretanto, na prática não é assim que acontece. A atividade da PO1 ela vai ser modulada pela soma de fatores positivos e de fatores negativos. Como, por exemplo, um fator positivo de alto poder, de alto grau de impacto, pode entrar em equilíbrio e manter a mesma atividade sérica da PO1 quando enfrentado por 2 fatores negativos, ou seja, tudo vai depender da complexidade orgânica, da interação entre fatores metabólicos. A conclusão do nosso estudo, então, foi que diversos fatores irão influenciar a atividade sérica da PO1, eles com seus próprios graus de impacto. Entretanto, nós necessitamos ter uma visão holística, ou seja, avaliar o todo para poder ter um resultado mais fidedigno. Isso, pessoal, foi uma breve apresentação do meu trabalho. Espero ser selecionado e poder apresentar mais. Espero ter levantado o interesse de vocês. E muito obrigado por quem assistiu até aqui. Olá, eu me chamo Gabriele, eu sou graduanda do 7º semestre do curso de odontologia. Eu sou bolsista de iniciação científica orientada pelo professor Maximiliano Sensi e vou apresentar o trabalho intitulado Influência do uso de diferentes abordagens clínicas para avaliação de cárie secundária na decisão de tratamento em dentes posteriores permanentes. Esse estudo teve como objetivo avaliar como o uso de diferentes abordagens clínicas baseadas em critérios visuais para avaliação de cárie secundária
influencia na decisão de tratamento. E ele mostrou que a escolha de critérios visuais na avaliação impacta diretamente na decisão de intervir ou não na restauração. Para chegar nessa conclusão, foi realizado um estudo transversal que comparou duas abordagens clínicas baseadas em critérios visuais. Uma abordagem tradicional, baseada em 3 aspectos que foram escolhidos dos critérios FDI, sendo eles manchamento marginal, adaptação marginal e cárie recorrente. Cada um dos 3 aspectos recebeu um score de 1 a 5, sendo 1 clinicamente excelente, até o score 5 clinicamente ruim e indicava substituição. O maior score era o que determinava a indicação final do tratamento. E também uma abordagem minimamente invasiva, baseada nos critérios do CARS descritos pelo ICEDAS, onde cada restauração avaliada foi atribuída com um score de 0 a 6, sendo 0 superfície dentária sadia com restauração, até o score 6, que era cavidade extensa com dentina visível. Este estudo ele faz parte de um ensaio clínico randomizado controlado triplo cego denominado Caries Cognition and Identification in Adults, o CASIA, que investiga o impacto do uso de diferentes critérios visuais para a avaliação de cárie ao redor de restaurações nos desfechos relacionados à saúde bucal em adultos a curto e longo prazo. O estudo é realizado na Faculdade de Odontologia, na Universidade Federal de Pelotas, foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da UFPEL e registrado no site Clinical Trials. No total, 185 pacientes foram incluídos nesse estudo e, de acordo com a randomização, 48,6% dos pacientes foram avaliados pelos critérios CARS e 51,4% pelo FDI. Considerando as 718 restaurações avaliadas, os critérios CARS decidiram substituir 2,2% das restaurações e os critérios FDI indicaram substituição para 11,6% das restaurações, indicando uma abordagem mais invasiva. Mais de 90% das restaurações avaliadas pelos critérios CARS não necessitaram de tratamento, enquanto que para as restaurações avaliadas pelo FDI, o número foi de 66,4%. A análise de regressão multinível mostrou que o critério FDI indicou 5 vezes mais substituição, propôs 4 vezes mais intervenções e indicou 2,7 vezes mais cárie ao redor das restaurações, quando comparado com o critério CARS. Esses resultados mostram que o uso da abordagem tradicional resulta em um maior número de intervenções em comparação com a abordagem minimamente invasiva, principalmente relacionado à substituição de restaurações, mostrando então que a escolha da abordagem ela pode levar a diferentes decisões de tratamento mais ou menos invasivos. Estudos mostram que abordagens mais conservadoras devem ser escolhidas considerando os benefícios para o paciente. Então, a escolha dos critérios de avaliação da restauração ela deve seguir essa linha de pensamento, evitando tratamentos desnecessários. Esse estudo é importante porque estudos mostram que a substituição de restaurações é um procedimento padrão realizado em consultório odontológico, corresponde a mais da metade das intervenções em odontologia restauradora e resulta na perda de estrutura dentária sadia, podendo levar em algum momento à perda do dente. Uma das principais causas de substituições de restaurações é a cárie secundária, e o manejo dessas lesões foi considerado recentemente como um dos pontos críticos a serem melhorados na odontologia nos próximos anos. E apesar das evidências científicas mais recentes apoiarem a abordagem minimamente invasiva, os dentistas continuam a mostrar uma abordagem menos conservadora. Por isso, a avaliação e o diagnóstico preciso da cárie são importantes, para garantir que o processo de decisão de tratamento seja adequado. Olá, meu nome é Indiara, eu sou acadêmica do 10º semestre da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. Também sou membro do Grupo Brasileiro de Estudos sobre Multimorbidade e bolsista de iniciação científica. Hoje estou construindo esse vídeo para apresentar o resumo do Congresso de Iniciação Científica da UFPEL. Ele intitula-se como Associação da Multimorbidade com a Incapacidade Funcional, Fragilidade e Autoavaliação de Saúde entre os idosos. Estudo longitudinal da saúde dos idosos brasileiros. ELSE Brasil 2015-2016, sob orientação do professor Dr. Bruno Pereira Nunes. O envelhecimento populacional ele pode ser entendido como um processo dinâmico e progressivo, um processo natural que acontece ao longo de nossas vidas, caracterizado por alterações importantes,
sendo elas físicas, funcionais, biológicas e mentais. Globalmente, então, está acontecendo um aumento acentuado desse grupo etário de pessoas com 60 anos ou mais, e estudos mostram que no Brasil essa população vai duplicar entre os anos de 2015 e 2039, passando de 11,7% para 23,5% respectivamente. Também é importante salientar que pessoas consideradas mais velhas, elas são mais vulneráveis ao desenvolvimento de múltiplas doenças crônicas, dependência, fragilidade e autoavaliação negativa de sua saúde. Trata-se de um estudo transversal baseado nos dados do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, na qual a amostra foi composta por brasileiros de diferentes regiões do país que tinham idade de 50 anos ou mais. A variável principal desse estudo foi a multimorbidade, que foi medida nos anos de 2015 e 2016 e operacionalizada por uma lista com 21 doenças crônicas. As variáveis independentes foram incapacidade funcional, fragilidade e autoavaliação de saúde. Como resultados, a gente identificou então que a amostra elegível do estudo foi 9.142 pessoas, na qual a prevalência de multimorbidade foi de 70,6% para pessoas com 2 ou mais doenças crônicas, 54% dessas pessoas eram do sexo feminino e a idade média foi de 62,9 anos. Na análise bruta, a prevalência dos idosos com incapacidade funcional foi de 16,1%, idosos com fragilidade foi de 9%, e idosos que autoavaliaram sua saúde como ruim ou muito ruim foi de 11,6%. Aqui nesse gráfico, gostaria de mostrar que tanto os idosos com fragilidade, incapacidade funcional e autoavaliação negativa de saúde tiveram uma prevalência aumentada conforme o número de doenças crônicas, mas chama a atenção para pessoas que tinham 5 ou mais doenças crônicas, que a prevalência foi mais fortemente associada quando comparado com idosos que não tinham morbidades. Por fim, então, é importante salientar que a ocorrência de incapacidade funcional, fragilidade e autoavaliação negativa de saúde aumentou conforme o número de doenças crônicas que aquele indivíduo tinha. Também saliento que os resultados deste estudo eles são muito importantes porque previnem desfechos negativos e também incentivam a estudar a população adscrita para planejar as ações de saúde relacionadas ao manejo adequado das doenças crônicas. Por fim, é importante salientar que investigar os mecanismos que levam a multimorbidade a impactar na incapacidade funcional, fragilidade e autoavaliação de saúde. Obrigada. Olá pessoal, sou Josué Souza, acadêmico do 8º semestre do curso de enfermagem. Estarei conversando aqui um pouquinho sobre o trabalho intitulado Saúde Rural, Perspectivas de Cuidado da Enfermagem, que está submetido ao 29º Congresso de Iniciação Científica da 6ª Semana Acadêmica de Iniciação, Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Pelotas. Então, o grande conceito que rodeia o meu trabalho é a autoatenção. Por mais que pareça e às vezes seja utilizado de maneiras sinônima à palavra autocuidado, a autoatenção, nós adotamos o referencial teórico de Menendez, em que ele vai dizer que a autoatenção é um conjunto de práticas comuns a um grupo. E mais do que essas práticas serem comuns a este grupo, essas práticas elas não são necessariamente dependentes do sistema oficial de saúde. Então, hoje eu estou apresentando para vocês exatamente essa perspectiva de cuidado, que é a perspectiva da autoatenção, a perspectiva do uso de plantas medicinais no território rural. Por quê? Porque dentro da Política Nacional de Atenção Básica, o enfermeiro ele assume um papel de ponte entre o saber científico, entre o saber técnico, entre o saber biomédico e o saber popular. É o enfermeiro que é responsável por organizar, juntamente com a sua equipe, as atividades de promoção, proteção
da saúde e prevenção de doenças e agravos. Então, nesse sentido, é imprescindível que o enfermeiro tenha conhecimento das práticas mais difundidas, mais conhecidas e realizadas naquele território por aquelas pessoas. Então, o objetivo desse trabalho foi identificar características do autocuidado realizado, né, por famílias do meio rural que possam vir a complementar o cuidado do enfermeiro nesse contexto. Esse trabalho ele é um recorte qualitativo do estudo autoatenção e uso de plantas medicinais no bioma Pampa, com perspectivas do cuidado para a enfermagem na saúde rural. Então, esse estudo ele contou com 57 informantes localizados em 25 municípios da região sul, e as entrevistas foram realizadas entre 2014 e 2016. Então, nesse cenário, o perfil da população entrevistada, dos entrevistados, são mulheres brancas católicas. É um resultado, a presença feminina ser muito maior do que a masculina, é um resultado esperado, não é um resultado demográfico, dizendo que tem mais mulher no campo do que homem, mas significa que as mulheres elas estão mais associadas às práticas de cuidado. Quando as entrevistadas foram perguntadas, né, qual a primeira prática frente ao adoecimento, a grande maioria delas respondeu que faz uso de plantas medicinais. Por outro lado, foram identificados 120 recursos nesse sentido, que podem ser também nomeados como práticas de autocuidado. Então, esses 120 recursos compõem a autoatenção nesse território. O recurso que mais foi citado foi também o uso de plantas medicinais para a recuperação, promoção da saúde. Então, a estratégia de saúde da família, ela também aparece como um desses recursos, como já foi falado anteriormente, que é a maneira mais difundida em que o enfermeiro e o sistema oficial de saúde se inserem no território rural. Nesse sentido, a estratégia de saúde da família, ela se estabelece com a necessidade de se comunicar com essa prática de saúde. Identifica-se que existe um percurso de validação. Esse percurso, ele tanto é metodológico, científico, quanto pelos próprios profissionais, que precisam reconhecer que sim, esse é um saber que existe, é um saber válido e que precisa ser dialogado, discutido. Nesse sentido, a Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa do Campo e da Floresta, ela funciona como um gatilho para, por exemplo, a Política Nacional de Práticas Integrativas, que vai estar articulando a atenção básica e o Sistema Único de Saúde com as práticas, alguma dessas práticas de autoatenção realizadas nos territórios. Esse trabalho nos permitiu identificar as práticas de autocuidado realizadas na autoatenção das famílias do território rural. Acreditamos que esse trabalho, assim como outros que vieram a ser produzidos a partir desse estudo maior, eles têm potencial para contribuir com a capacitação de enfermeiros na atenção rural. É importante, né, lembrar e reforçar que quanto mais você dialogar, o enfermeiro dialogar com as comunidades, quanto mais ele estiver aberto a ouvir as comunidades, seja por práticas de educação e saúde, seja por rodas de conversa, ou qualquer outras oportunidades, mais essa comunidade vai estar disposta a compartilhar com ele as suas práticas, e a autoatenção ela vai começar a se refletir na própria atitude do enfermeiro em relação à saúde da sua comunidade. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Olá, meu nome é Larissa Menezes da Silveira, sou estudante de nutrição. Neste vídeo, sob a orientação da professora Maiara Sandriele Pereira Soares, irei apresentar o trabalho intitulado Extrato de amora como uma alternativa terapêutica para glioblastoma, redução seletiva da viabilidade celular da linhagem C6 in vitro. Inicialmente, temos que compreender o que é o glioblastoma. É um câncer cerebral classificado de acordo com a Organização Mundial da Saúde como difuso de grau 4, ou seja, o grau mais elevado das neoplasias. Tal classificação pondera-se em características como alta capacidade de proliferação celular, infiltração em tecidos adjacentes e também de angiogênese. Ademais, ao longo do tratamento comumente utilizado, os pacientes podem vir a adquirir resistência frente ao mesmo. Essa resistência ao tratamento, atrelada à agressividade que o tumor apresenta, resulta em uma baixa taxa de sobrevida, em torno de 12 a 15 meses. Sendo assim, fomenta-se a busca por alternativas terapêuticas para o tratamento do glioblastoma. Já são descritos
o efeito protetor dos frutos vermelhos frente à incidência de doenças crônicas não transmissíveis, como o câncer. Um exemplo de fruto vermelho é a amora, pertencente ao gênero Rubus sp. Essa apresenta composição rica em fitoquímicos que apresentam elevada atividade biológica. Fitoquímicos como os ácidos fenólicos, os flavonoides, os taninos e, em especial, as antocianinas, que apresentam elevada capacidade antioxidante, ou seja, elas são capazes de inibir radicais livres que estão diretamente ligados à incidência de neoplasias. Já são encontrados relatos do fator protetor da amora frente a diferentes tipos de câncer, como o de próstata, de útero e cólon. Entretanto, não são relatados o efeito do extrato de amora frente ao glioblastoma em específico. Sendo assim, este estudo objetivou investigar o potencial antitumoral do extrato metabólico de amora frente à linhagem de glioma de rato C6. A metodologia foi dividida em etapas. A primeira etapa consistiu no cultivo do glioblastoma C6 e dos astrócitos a partir de ratos Whisters. Após essas culturas celulares, foram tratadas com extrato de amora em diferentes tempos. O glioblastoma C6 foi exposto ao extrato de amora nas concentrações de 125 a 2.000 microgramas por ml, por um período de 24, 48 e 72 horas. Já as culturas de astrócitos foram expostas a concentrações de 500 a 2.000 microgramas por ml de extrato, por um período de 72 horas. Após, realizou-se então o teste de viabilidade celular, MTT, e quantificação dos resultados para análise estatística. Os resultados obtidos são demonstrados nos seguintes gráficos, para células de linhagem C6. Após um período de 24 horas, não observou-se nenhuma diferença na viabilidade. Já após 48 horas, percebe-se uma redução significativa da viabilidade a partir da concentração de 500 microgramas por ml. E após 72 horas, a partir da concentração de 750 microgramas por ml. A viabilidade celular dos astrócitos, como demonstrado neste gráfico, não sofreu alteração após um período de 72 horas. A partir desses resultados, notamos que o extrato de amora apresentou citotoxicidade seletiva, ou seja, ele foi capaz de reduzir a viabilidade das células de glioblastoma C6 sem alterar a viabilidade das células de astrócitos saudáveis. Isso é um fator positivo, visto que os antineoplásicos comumente utilizados atingem ambas as células, tanto o glioblastoma quanto astrócitos, o que dificulta uma recuperação saudável dos pacientes e acarreta em efeitos colaterais. Acreditamos que esses resultados positivos decorrem do alto nível de antocianinas encontrados no extrato de amora. O efeito das antocianinas já foi descrito em câncer de cólon retal, onde houve diminuição da viabilidade celular e indução de apoptose das células cancerosas. Os resultados aqui demonstrados suportam estudos futuros para um melhor entendimento do mecanismo do extrato de amora. Muito obrigada! Água de torneira ou de garrafa? Será que a fonte de água potável possui alguma associação na prevalência de cárie dentária em crianças de 5 anos de idade? Oi, o meu nome é Matheus, eu sou acadêmico do 9º semestre do curso de odontologia da UFPEL, bolsista de iniciação científica pelo grupo de estudos em epidemiologia da saúde bucal e orientado pelo professor Dr. Flávio Demarco. Apresento hoje o trabalho que intitula-se como Associação entre a fonte de água potável e a cárie dentária na dentição decídua. A cárie dentária é um problema de saúde pública e sua carga sanitária e econômica é um problema sério que envolve indivíduos e comunidades. A prevalência global de cárie não tratada de fato diminuiu nas últimas décadas, porém dados da última pesquisa nacional de saúde bucal, realizada em 2010, mostrou que crianças de 5 anos possuem em média 2,4 dentes cariados, extraídos ou obturados. Um dos métodos preventivos mais eficazes contra a cárie dentária é a filtração da água do consumo diário. O flúor é um importante ator que age na redução da desmineralização e favorece o processo de remineralização do dente, além de ser um método de baixo custo para os cofres públicos. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o Brasil enfrenta uma tendência de aumento do consumo de água engarrafada, fato que se relaciona com as dúvidas das pessoas quanto à qualidade da água de torneira para se beber, especialmente para crianças. No entanto, devido ao custo, tomar água de garrafa se torna proibitivo para muitas famílias.
tanto o tipo de água consumida quanto a cárie dentária não possuem uma distribuição uniforme na população, sendo que famílias mais vulneráveis bebem mais água da torneira, assim como a cárie é mais comum nessa população. Essa distribuição desigual dos fatores de acordo com o nível social nos leva a algo que em epidemiologia chamamos de fatores de confusão. Fatores de confusão são fatores que influenciam as duas condições da associação que estamos avaliando. Influenciam tanto a exposição quanto o desfecho. Se avaliamos uma associação sem considerar esses fatores de confusão, o nosso resultado pode estar distorcido e incorreto. Na associação entre o tipo de água e cárie, os fatores de confusão são as condições socioeconômicas das famílias, já que influenciam tanto o tipo de água consumida quanto a ocorrência de cárie dentária. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar se a fonte de água está relacionada com a cárie dentária em crianças de 5 anos, bem como testar o papel das condições socioeconômicas nessa associação. Esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPEL e o trabalho fez parte de uma grande pesquisa de saúde bucal realizada em 2009, alinhada na Corte de Nascimento de Pelotas de 2004. As mães de todas as crianças nascidas entre agosto e dezembro de 2004 foram convidadas a participar da nossa pesquisa. E após a autorização e a assinatura do termo de consentimento pela mesma, coletamos informações através de um questionário aplicado às mães e um exame clínico foi feito nas crianças. A exposição foi fonte de água potável, coletada através de uma pergunta feita à mãe. Qual é a fonte da água que a criança usa para beber, para preparar sucos e chás? Para análise, a variável foi dicotomizada em torneira / água filtrada e água engarrafada. Os fatores de confusão foram avaliados através da renda familiar e a escolaridade materna no nascimento da criança. No total, foram avaliadas 1.084 crianças. Desses, em quase 50% foi observada a cárie dentária. E em relação ao tipo de água, 76% das crianças consumiam água do abastecimento público. Quando avaliamos a associação entre o tipo de água e a cárie, sem ajuste para nenhum fator de confusão, encontramos uma associação com crianças que tomam água de garrafa apresentam um risco 40% menor de experienciarem a cárie dentária do que aquelas crianças que costumavam beber água da torneira. Quando os fatores de confusão foram levados em consideração e ajustados na nossa análise, observamos que a associação entre o tipo de água e a cárie desaparece, ou seja, toda a associação que encontramos é explicada pelos fatores de confusão. Portanto, esse estudo identificou o papel claro da posição socioeconômica como fator de confusão na associação entre a fonte de água consumida e cárie dentária. Os achados do nosso estudo mostram que a renda familiar e a educação materna explicaram a associação entre a fonte de água potável e a experiência de cárie dentária em crianças de 5 anos na Corte de Nascimento de Pelotas de 2004. A água engarrafada é inacessível para muitas famílias e nosso estudo mostrou que o consumo de água da torneira não está independentemente associado à cárie dentária, significando que a água de torneira com níveis adequados de fluoridação, como é o caso de Pelotas, é tão saudável quanto a água engarrafada, com a vantagem de ser acessível a todos. Concluindo, é importante que a manutenção de níveis de flúor nas águas públicas sejam mensuradas periodicamente, uma vez que a fluoridação das águas é inegavelmente uma medida de saúde pública, segura, eficaz e barata para prevenir a cárie dentária. Por fim, gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento, a FAPERGS, órgão do qual recebo a bolsa, e ao grupo de pesquisa Epibucal e a todos que assistiram a esta apresentação. Muito obrigado. Olá, meu nome é Paula, sou enfermeira, formada pela Faculdade de Enfermagem da UFPEL, me formei agora no semestre de 2021 e hoje vou apresentar para vocês um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho, na verdade, é um recorte do meu TCC e também de um projeto de pesquisa do qual eu faço parte, como bolsista de iniciação científica. Então, o título desse meu trabalho é Perfil das crianças e dos adolescentes ouvidores de voz que frequentam o CAPESI, faixa etária e sexo. Então, como o meu título indica, o assunto que eu trago hoje é sobre crianças e adolescentes que ouvem vozes. Mas o que é isso? São vozes que só a pessoa individualmente ouve. É uma experiência mais comum do que se imagina, principalmente com as crianças, que são as que mais ouvem vozes, com 12,7%, seguido dos adolescentes, com 12,4%. Vale lembrar que adultos e idosos também escutam vozes.
Tem autores que apontam que essa é uma experiência transitória, ou seja, que diminui conforme o tempo e conforme a idade. Muitas vezes, ouvir vozes em qualquer faixa etária, mas principalmente na infância e adolescência, pode ser uma experiência muito assustadora e até gerar algum sofrimento mental, como isolamento e irritabilidade. Mas isso não significa que ouvir vozes é uma doença ou um sintoma de tal, mas sim uma característica subjetiva de quem ouve, muitas vezes associada a algum trauma ou emoção interna que se manifesta através das vozes. É muito importante conhecer o perfil dos ouvidores de vozes, pois a idade e o sexo são fatores que podem influenciar nessa experiência, visto que, quanto menor a idade e o sexo masculino, menor a angústia causada pelas vozes. É importante destacar que a maioria dos ouvidores de vozes são do sexo feminino. Diante disso, eu trago que é importante conhecer o perfil dos ouvidores de vozes, para se pensar em formas de auxiliá-los a lidar com essa experiência. O objetivo desse trabalho, então, é descrever as faixas etárias e o sexo das crianças e adolescentes ouvidores de vozes que frequentam o CAPS-I. Como metodologia, eu trago que esse é um estudo transversal, de abordagem quantitativa. Os dados são recortes do meu TCC e de uma pesquisa maior, intitulada Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil do Rio Grande do Sul. A pesquisa é financiada pelo CNPq e também foi aceita pelo Comitê de Ética. A pesquisa foi realizada em 19 CAPS-Is do Rio Grande do Sul. CAPS-Is é Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Os participantes foram crianças e adolescentes entre 6 a 18 anos acompanhadas pelo CAPS-I, os quais aceitaram participar da pesquisa assinando o termo de assentimento e que os responsáveis assinaram o termo de consentimento. Então, essas crianças e adolescentes responderam um questionário específico para eles e dentro deste questionário tinha uma questão que perguntava se escutava vozes, sim ou não. A partir disso, foram utilizadas as variáveis para esse trabalho, ouvidores de vozes, sexo e faixa etária. Os dados foram digitados no gerenciador de banco de dados, exportados para um software, o Stata, para análise estatística, e foi utilizado o software EPI Info7 para cálculo da amostra. Estima-se uma margem de erro de 3%. Com relação aos resultados de discussão, então, o total de participantes desse estudo que ouvem vozes é de 134, sendo que desses a maioria são adolescentes e do sexo feminino. Outros estudos corroboram com o resultado da maioria ser do sexo feminino, afirmando que o sexo feminino está mais predisposto a ouvir vozes do que o sexo masculino. Isso pode estar relacionado com os fatores fisiológicos e hormonais e também o papel social da mulher. A respeito da faixa etária, a maioria ser adolescente pode ser explicada porque essa fase é caracterizada por diversas mudanças físicas, hormonais e sociais, e isso pode desestabilizar o adolescente, causando muitos sentimentos desagradáveis e até sofrimento psíquico. No entanto, outros estudos diferem dos meus resultados, apontando que as crianças ouvem mais vozes que os adolescentes. Sabendo, então, que o sexo e a faixa etária são fatores que interferem, influenciam na experiência de ouvir vozes, é importante conhecer o perfil para pensar em abordagens de cuidado. Obrigada! Olá, tudo bem? Eu me chamo Thiago de Araújo, eu sou aluno de iniciação científica do 9º semestre do curso de odontologia e o trabalho que eu venho apresentar hoje para vocês, sob a orientação do professor Wellington, ele é intitulado Microesferas como carreadoras na engenharia de tecidos dentais, uma revisão de escopo. Terapias inovadoras com uso de microesferas têm sido avaliadas para o reparo ou até mesmo a regeneração de tecidos e órgãos afetados por doença ou trauma. Essa regeneração ela obedece à tríade de engenharia tecidual, onde células-tronco associadas a uma matriz que funciona como arcabouço e também fatores de crescimento estimulam a diferenciação. Essa matriz, então, são microesferas. Essas microesferas são estruturas tridimensionais capazes de incorporar moléculas bioativas, transportá-las e também liberá-las de forma controlada na região de interesse. Sendo assim, o nosso estudo ele foca em compreender o conhecimento científico em torno da capacidade de carreamento das microesferas.
E nós esperamos responder ao longo do nosso trabalho se essas microesferas oferecem ou não um ambiente adequado para o carreamento de células-tronco da polpa dental. Inicialmente, após traçada a estratégia de busca, 2 investigadores procuraram em 4 bases de dados diferentes, PubMed, Embase, Scopus e Web of Science, trabalhos que obedecessem o critério de inclusão, como estudos redigidos em inglês, que utilizassem microesferas com células-tronco da polpa dentária e estudos tanto in vitro quanto in vivo. Já os critérios de exclusão que fizeram os estudos não participarem da nossa revisão são aqueles que não tratavam de células-tronco da polpa dental e também não avaliassem o efeito biológico das células-tronco da polpa dental. Inicialmente, 273 artigos foram identificados. Após a remoção de duplicatas, 191 artigos foram selecionados para a leitura de título e resumo por 2 revisores independentes e de maneira cegas. Após a seleção por título e resumo, 15 artigos foram selecionados para a leitura qualitativa. E após essa leitura, apenas 7 artigos foram incluídos na nossa revisão. Os resultados foram assim tabulados, divididos em autor, ano, país, o que foi incorporado dentro dessa microesfera, tipos de estudo e também as células que participaram dessa incorporação. Os resultados foram que Lorenzetti e Silva, 2019, ele mostrou que a prostaglandina incorporada dentro da microesfera demonstrou um maior índice de diferenciação celular do que o grupo de controle. Quang, 2016, por exemplo, ele demonstrou que células-tronco da polpa dental incorporadas dentro das microesferas foram capazes de promover angiogênese e reparo da polpa dental. Li, 2014, ele conseguiu, com o uso dessas microesferas, com diferentes tamanhos de poro, entregar células-tronco da polpa dental para a regeneração do periodonto. Hu, 2019, ele demonstrou a viabilidade e indução de diferenciação com o uso de células-tronco e também fatores de crescimento. Garzon, 2019, usou microesferas sintetizadas a partir de PLLA e elas foram capazes de formar agregados bioinjetáveis, que promoveram a regeneração de dentina em modelos tanto in vivo quanto in vitro. Brupitani, 2016, demonstrou que as microesferas mantiveram a viabilidade celular das células-tronco mesenquimais da polpa dentária, quando comparadas ao grupo de controle. E Canaf, 2013, apresentou um alto potencial osteogênico das células-tronco da polpa dental em microesferas de alginato. Sendo assim, nós podemos concluir que os resultados sugerem que as microesferas de diferentes materiais, tanto PLGA, PLLA e alginato, foram capazes de fornecer um ambiente adequado para o transporte, a proliferação e também a diferenciação de células-tronco da polpa dental. Gostaria de dar meu muito obrigado ao FIPEL, a Semana Integrada 2020, à Universidade Federal de Pelotas e também à CAPES. Aqui estão as referências e muito obrigado.